o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente como instrumento de fortalecimento da política pública. Esse trabalho foi realizado dentro do projeto Articula Floripa na sua segunda etapa, através do Observatório de Inovações Sociais. Me chamo Mariana Rodrigues da Rosa e eu sou graduanda em Administração Pública da UDESC-ESAG. Então, contextualizando um pouco sobre todo esse processo, eu trouxe aqui a informação que de dezembro a maio eu fui bolsista no Observatório de Inovações Sociais. Depois desse período eu voltei como voluntária. E desde o começo do ano até setembro, houve então o projeto Articula Floripa, no qual eu me envolvi para o meu trabalho de conclusão de curso. O projeto Articula Floripa, então, no ano de 2019 e 2020, ele focou no ECA 30 anos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e em 2021 ele buscou fortalecer, então, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, mobilizando e ampliando a sua transparência. Então, o objetivo do desenvolvimento dessa pesquisa foi buscar acompanhar, sistematizar e avaliar essa segunda etapa do projeto Articula Floripa. Então, como foi feito todo esse processo? Primeiro, houve o desenho do projeto nessa segunda etapa por meio de um diagnóstico que foi feito junto com todos os atores envolvidos, os investidores, as organizações da sociedade civil, os conselheiros de direito, os conselheiros tutelares e os gestores públicos. Logo após, então, houve a necessidade de uma sistematização dos fluxos do fundo, relativos então ao edital de chancela e ao edital de saldo financeiro, de acordo então com seus atores e com as suas fases, que foi o objetivo principal do meu trabalho. E logo após, como uma última fase, houve então a análise desses fluxos e o levantamento das possibilidades de melhoria, para simplificar o processo e tornar eles mais transparentes. A elaboração dos fluxos, então, aconteceu primeiramente com a conversa com esses atores envolvidos, como eu já havia dito, esse diagnóstico que foi feito, o desenho. Logo após, então, teve um mapeamento junto com os gestores envolvidos do fundo e com a professora Carolina Dion, onde foi detalhado cada etapa. Com essas etapas e com essas informações que foi coletado, então, houve a elaboração dos fluxos no aplicativo Visage, e logo após, quando esses fluxos no Visage foram prontos, como é feito muito de forma técnica no Visage, né, e o nosso foco era promover, então, a simplificação desses processos para que mais pessoas pudessem entender a transparência, né, foi enviado para um designer para que esse designer fizesse a formatação desses fluxos de forma mais didática e mais compreensível para todos. Então, aqui está o fluxo de chancela feito no Visage. Ele é feito de forma mais técnica e ele foi dividido em 5 atores e 6 etapas. E aqui está o fluxo de saldo financeiro, que foi dividido em 4 atores e 5 etapas, porque ele não tem os investidores e não tem a captação de recurso, visto que nesse edital de saldo financeiro o recurso já vem. Por fim, então, a análise sobre os fluxos foi dividido em 3 partes que foram observadas nesse processo. A primeira é a necessidade que todos os envolvidos entendam esses fluxos, entendam as suas etapas, ampliando assim a transparência e o maior engajamento. O segundo é a necessidade de reforçar entre os conselheiros de direito o papel tão importante do CMDCA. E o terceiro é que etapas ainda e processos ainda estão pouco claros e alguns ainda se sobrepõem. Então, há necessidade de rever esses processos e essas etapas para que assim possa ser um processo mais simplificado.